muitas coisas aconteceram na minha vida quando eu cheguei aqui no Brasil. Em 4 meses que eu cheguei aqui no Brasil, muitas coisas mudaram. Eu namorei com essa mulher assim, linda. A gente já passou para um luto, a gente já viveu muita coisa profunda, intensa, mas eu estava pensando, quando estava chegando aqui na igreja, falando, o que será se a igreja, o que vai acontecer se a igreja começar realmente a viver o seu cristianismo debaixo do peso da glória de Jesus? O que será da igreja nesses dias se ela vai viver um cristianismo debaixo do poder do Espírito Santo de Deus? Porque o Jesus que nós acreditamos é mais de uma pregação, é mais de um louvor, é mais de uma igreja, é mais de uma cadeira, é mais de tudo isso. O Jesus que nós acreditamos é vivo. Ele enfrentou a morte, ele venceu a morte, ele venceu a doença, ele venceu essa pandemia, ele venceu tudo aquilo que você está passando hoje. Ele venceu. Ele prometeu para a gente que nós somos uma igreja que pode caminhar na autoridade do seu nome, também nesse período, também no luto, também na doença, em tudo aquilo que está acontecendo. Parece que a voz dessa pandemia é a única voz que o mundo está ouvindo, mas na verdade é que a voz daquele que nos chamou pelo nome ainda fala e habita em nós. A voz daquele que venceu a morte ainda fala, ainda tem poder, ainda tem autoridade e habita em nós. A voz daquele que em cima daquela cruz falou: Pai, perdoa eles, eu entrego a minha vida a Ti. Eu estava pensando, eu não quero pregar. Eu não quero mais pregar. Eu quero que o peso da glória caia sobre mim. Eu quero que o peso da glória caia sobre a igreja, sobre a noiva de Jesus. Eu creio que o amor de Jesus hoje vai ser derramado com poder sobre a vossa vida, sobre a cada um de vocês. Porque aquilo que o nosso coração precisa não é de um outro pregador, mas do amor de Jesus vivo. Quem vem e encontra o nosso desejo, as nossas lágrimas. Eu gostaria de falar para vocês que é fácil seguir Jesus. Eu gostaria de falar para vocês que sempre vai ser bom seguir Jesus. Eu gostaria de falar para vocês que sempre você vai ter alegria para seguir Jesus. Mas não posso. Eu não posso. Porque a prosperidade de um cristão é sofrer em Cristo, é se alegrar em Cristo. A prosperidade de um cristão não é continuamente alegrar-se da vida que você está vivendo com Cristo. A alegria de um cristão é saber que no meio do sofrimento, Jesus está no barco com você. É saber que no meio da tempestade, Jesus já está acalmando a tempestade na sua vida. É saber que Jesus já está colhendo as suas lágrimas. É saber que Jesus não é só um Senhor para você, mas é um Pai quando você enfrenta um período de luto, um período de doença. É saber que Jesus está na frente, é saber que Jesus está vivo para te dizer: eu morreu para você, eu morreu para a sua vida. E eu gostaria de te dizer que vai ser bom, mas não posso. Porque a prosperidade de um cristão é saber que assim como nós nos alegramos com Jesus, também Jesus nos chama para sofrer junto com Ele. Eu gostaria de matar um fogo aqui no meu coração, que eu não quero parar. Eu quero viver a minha vida debaixo dessa glória dos últimos dias.
que ainda tem fome, é sede, ainda existe um clamor em mim, que clama, Maranatá, vem Senhor Jesus, vem sobre nós, vem, nos visita Senhor Jesus, vem, acalma a voz do medo na nossa vida. Eu gostaria, mas não posso, porque o Evangelho, ele tem que ser vivido completamente. Não existe um outro Evangelho. Não existe um outro Jesus. Existe só um Jesus que entregou o seu sim, falando, não importa aquilo que está acontecendo no mundo, não importa quanto o mundo está difícil, qual é o peso e o tamanho do pecado, eu quero carregar esse peso sobre mim. E sabe, eu consigo ver através desse período difícil, de medo, através desse período de tristeza, quão realmente o Evangelho é disponível para todo mundo. Mas no mesmo tempo, eu posso também entender, ver, perceber que a escolha de seguir Jesus nesse período difícil é mais redutiva. Não é para todo mundo. O Evangelho sempre foi disponível para todo mundo, mas a escolha de seguir Ele no tempo difícil, de luto, de tristeza, onde o mundo para, onde a política parece que está completamente contra a igreja, o governo corrupto, agora, a escolha de seguir Jesus para a igreja, para a noiva de Jesus, para o seu povo, é mais redutiva. Não é para todo mundo. Eu gostaria de ler junto com você em João. Aquele que a Bíblia diz aqui é muito poderoso. João, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 65. E Jesus fala assim, e acrescentou, por isso eu disse, que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o diga a mim. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Para que iremos? O Pedro, para falar isso, significa que ele já provou tudo da vida. Significa que ele já tentou de se afastar de Deus. Significa que ele já conhecia o que significa viver no mundo, empenhado no trabalho, o que significa ter a ansiedade do mundo. O Pedro já sabia, como provavelmente muitas pessoas aqui sabem o que significa. Mas uma pessoa como Pedro, para dizer onde nós iremos, somente você tem palavra de vida eterna para nós. É uma pessoa que entendeu que no mundo não existe uma palavra mais poderosa de Deus. Não existe uma palavra que nos liberta, que nos cura, que nos salva. O Pedro entendeu, será que a mesma igreja de Jesus, agora, alfa e ômega, entenda isso, para dizer, eu provei tudo, Deus, eu provei de tudo, eu provei a ser salvo no mundo, eu provei na fama, no sucesso, eu provei, mas agora eu posso dizer, mais que nunca, somente você tem palavra de vida eterna. Somente você, eu já provei a me afastar de Deus.
E eu já provei a ser satisfeito no mundo. Eu já provei a ser satisfeito no sexo. E eu já provei a ser satisfeito no dinheiro. Já tentei. Mas eu estou entendendo que ainda não provei tudo para dizer: somente tu, você, Deus, tem palavra de vida eterna. E eu não quero escolher uma outra coisa que não seja Jesus. Sempre eu me perguntei, como assim? Como um homem do nada chega na vida de uma pessoa, ele vai e fala: me segue. É sem falar nada, sem ter uma revelação daquele que aquele homem era. Aquelas pessoas, a Bíblia fala que na hora eles escolheram de seguir Jesus. Como assim? Uma pessoa que você nunca viu, que você não está esperando, que você não conhece, você confia nele, somente porque ele falou para você: me segue. Sem falar onde ele quer te levar, e aquelas pessoas falaram: vamos. Por quê? E o Espírito Santo me falou: porque eu escolhi antes que eles me escolheram. Eu quero te dizer, se Deus está te chamando para seguir Ele, se Deus está te chamando para escolher Ele, é porque Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele está derramando sobre você a força e o poder para permanecer, para seguir Ele, para você não se afastar. Será que a gente, que essa igreja, será que a igreja no mundo é a mesma igreja como aquele discípulo que a Bíblia fala, a ouvir isso, abandonaram Jesus? A ver essa pandemia, abandonaram Jesus. A viver um luto, abandonaram Jesus. Se afastaram dele. Mas assim como está escrito em Hebreus 10, nós não somos daquele que se afastam de Jesus. Nós somos aquele que permanecem na fé, aquele que continuam a crer que Deus é Deus, ainda se Ele não cura, ainda se Ele cura, ainda se Ele salva, ainda se Ele nos transforma, ainda se agora essa igreja está vivendo um tempo de avivamento ou não, Ele permanece Deus. Ele ainda é Deus para nós. Será que nós somos aquele povo, aquele homem e mulher, que como a Bíblia fala, eles não se afastaram da fé? Eu não quero, sabe? Nesses dias, eu ainda estou convencido, ainda mais, que seguir Jesus, meu irmão, não é uma revelação. A escolha de seguir Jesus não é uma revelação. Seguir Jesus é uma escolha. A gente não pode esperar uma revelação do Espírito Santo para seguir Jesus. A igreja ainda está esperando uma nova revelação do Evangelho para continuar a pecar, para não dar o décimo, para ver se o Evangelho é confortável ou não, para ver se é bom seguir Jesus ou não. A igreja ainda está esperando uma nova revelação para ver se Deus ainda Ele é capaz de curar ou não. Mas o mundo está esperando ainda uma revelação, aquilo que está escrito em João 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus, para que o mundo não pereça. O mundo ainda está esperando essa revelação da igreja. A igreja está esperando ainda uma revelação para escolher se seguir Jesus ou não. O mundo ainda está esperando que os filhos revelam que é o Pai. O mundo está esperando a igreja para entender realmente que é Deus. Sabe,
O Evangelho é uma escolha. Seguir Jesus é uma escolha. E eu escolhi de abandonar, de deixar a minha família, os meus pais. E eu escolho cada dia de dizer não ao pecado. E eu escolho cada dia de me aproximar de Deus. E eu escolho cada dia de me esforçar a conhecer Deus. E eu me esforço cada dia a amar o meu próximo. É uma escolha que eu cada dia quero fazer, até que eu não tenho outra escolha. E eu quero escolher Jesus até que Ele se torne a ser a minha única escolha. E eu quero escolher Deus. Até quando, David, você quer escolher Deus? Até que eu não posso mais voltar atrás. Até quando você quer perdoar? Até quando você quer clamar? Até quando você acredita que Deus pode curar? Até quando você acredita que Deus está em cima dessa pandemia? Até quando Deus não chegará com poder? Até quando Deus não sopra? Até quando Deus não responde? Até quando Deus não vem? Até que Ele venha. Até que Ele venha, eu não quero parar. É por isso, igreja, que a gente tem que fazer essa oração. Oh Deus, nos ensine a clamar até que Ele venha. Nos ensine a orar até que Ele venha. Até quando? Até que eu possa dizer como Pedro, onde eu posso ir? Somente você tem palavra de vida eterna. Somente você. A escolha de seguir Cristo nos revela que é Cristo para nós. Não é uma revelação que nos leva para seguir Ele. Mas é a escolha de seguir Ele que nos leva em um lugar de revelação. Eu não sei o que você está esperando de Deus. Mas posso dizer uma coisa, que Deus hoje quer falar com você, até que eu seja a tua única escolha. É isso o Evangelho que eu estou. Se você está pedindo, Deus, o que eu tenho que fazer, qual é o meu chamado, onde tenho que ir, o que eu tenho que orar, como eu posso clamar, o que eu posso fazer na minha geração, Deus quer te dizer só uma coisa, até que eu seja a tua única escolha. Até que não existe mais nada em ti. Até que Jesus se tornasse a única resposta na sua vida. Obrigado, pastor. Até esse momento. O olhar de Jesus está sobre você. Ele ainda tem mão, é perfurado para você. Ele ainda carrega no seu corpo a marca da cruz. E se você chegou nesse lugar, falando, Deus, parece que o mundo é você. Se esqueceram da minha vida, se esqueceram da minha família. É Deus que te falar, eu não posso me esquecer de você, porque no meu corpo eu tenho a marca da cruz. Eu não posso. Eu quero que você me acompanhe em Marcos, capítulo 14. Onde Jesus está na frente de uma escolha. A escolha de Jesus não era onde eu tenho que ir hoje, qual é o meu trabalho amanhã. A escolha de Jesus não era hoje eu quero ir na igreja, amanhã não sei. A escolha de Jesus nesse lugar não era, será que tem que perdoar o meu irmão? A escolha de Jesus não era, será
que hoje tenho que dizer para minha esposa, te amo ou não? A escolha de Jesus era mais profunda. Eu quero ler com você, aqui, Marcos 14, versículo 32. Então, foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos, sente-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, ao ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiam. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que eu esperava fosse afastada dele. E clamou, Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim esse cálice. Contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e encontrou dormindo. Os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por 1 hora. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguia manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse, você ainda dorme e descansa? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se e vamos. Meu traidor chegou. Jesus estava na frente de uma escolha, que era mais profunda da escolha que a gente cada dia enfrenta. Aqui Jesus no Getsemane, ele tinha a liberdade de escolher o que fazer da própria vida. Mas ele escolheu a própria escolha a Deus. Ele tinha a liberdade de escolher se viver ou morrer. Ele tinha essa liberdade de escolher o futuro do mundo. Ele estava na frente de 2 escolhas. Ele estava nesse lugar de dor, de sofrimento. A Bíblia fala que ele se ajoelhou. A Bíblia fala que ele começou a ter medo, angústia. Na frente dos seus olhos, ele tinha um cenário horrível. Ele estava vendo o pecado de todo mundo. Ele estava vendo o pecado de cada um de nós, o pecado do nosso segredo, o pecado que nós fazemos na intimidade da nossa vida. Ele estava vendo esse mundo prostituído. Ele estava vendo esse mundo entregado completamente no pecado, deixado. Ele estava vendo tudo isso. Ele que era santo, ele que era justo, estava lá sofrendo com angústia, com medo. Ele estava escolhendo de entregar o seu sim para Deus. Mas não porque ele gostava, não porque ele queria, mas porque o mundo precisava. Porque a Bíblia fala que 3 vezes ele pedia a Deus isso. Significava que se fosse para ele não queria fazer isso. Na sua vontade humana, ele não queria entregar o seu sim a Deus. E muitas vezes a gente não pode escolher Deus porque a gente gosta de escolher Deus. Porque na verdade você nunca vai gostar de seguir Jesus. Nunca, nunca. Se você está esperando de gostar para seguir Jesus, de gostar para acreditar nele, deixa que eu falo uma coisa para você. Nunca você vai seguir Jesus. Nunca. Porque existe sempre um motivo para você desistir, para você voltar atrás, para você não acreditar, para você não orar. Por isso, eu estou falando com você, meus irmãos.
que Jesus não entregou seu sim, porque Ele queria. Ele estava na frente de duas escolhas: deixar o mundo no pecado ou entregar o seu sim para salvar o pecado. E que fiz? O que fiz o meu amigo Jesus? O que Ele fez, o meu amado? O que Ele fez, o meu esposo que estou esperando com clamor? O que Ele fez? Ele escolheu de entregar a sua escolha a Deus, falando sim. Ele merece a morte, esse mundo merece o juízo, mas eu quero entregar o meu sim para esse mundo, porque as duas escolhas eram certas. Seja que o mundo perecia, seja que o mundo seja salvado para o nome de Jesus. As duas escolhas, mas Ele escolheu de sofrer, de suar sangue. E cada gota que caía no chão falava de nós. A maior expressão de amor estava naquela gota de sangue que caía no chão quando Ele estava ajoelhado e falando: o pecado desse mundo me está assustando. Quão é corrupto esse mundo. A corrupção desse mundo me está assustando. Me está levando em um lugar de angústia. O que eu posso fazer? Ele estava olhando esse cenário. Ele escolheu de entregar o seu sim. É por isso que eu estou falando com você. Eu não estou aqui porque gosto. Eu não estou pregando para vocês porque simplesmente gosto. Eu estou pregando, eu estou entregando a minha vida para Jesus porque eu preciso, não porque eu gosto. Porque o mundo precisa. Porque decidir é escolher de seguir Jesus porque a gente gosta, ou esperar de gostar para escolher Jesus. Na verdade, isso não é o Evangelho. Porque se Jesus fazia isso porque Ele gostava, a gente não estava aqui. Esse egoísmo, escolher de não amar o teu próximo, assim como Deus te amou, escolher de não perdoar, de não entregar a sua vida, qualquer seja a área da sua vida, que seja no sexo, que seja na economia, que seja na cabeça, que seja no teu coração, no dia a dia, qualsiasi seja a área. Esperar de seguir Jesus porque você gosta é egoísmo. Porque Jesus, só uma coisa que te fala hoje: eu não posso te prometer a alegria todo dia, mas posso te prometer que todo dia você vai ter uma palavra de vida eterna. E eu posso te prometer que se você me busca com todo o seu coração, você me vai encontrar. Você vai olhar os meus olhos cheios de fogo e de amor. Qualquer seja o teu medo, qualquer seja o teu susto, a tua doença, eu já provei. Eu já tentei, eu já vi o que significa viver e estar em uma família em luto. Jesus quer te falar. Eu fui, até eu chorei. Eu fui no meio de uma tempestade. Eu fui em cima de uma cruz onde eu não podia estar. Eu fui em uma tumba, em um sepulcro. Eu fui lá. Eu sei o que significa. Você enfrentou a morte? Eu sei. Eu sei o que significa ter medo de mudar. Ter medo de largar tudo. Eu tinha medo, fala Jesus, de me afastar do Pai. Falei, Deus, Pai, por que você me abandonou? E se você está se sentindo abandonado, é esquisito, Deus está falando com você hoje.
Eu entendo o que significa ser abandonado. Eu entendo o que significa sofrer. Mas até quando, David? Até que ele venha. Até que ele seja a única escolha. Até quando, David, mas está sofrendo. David, mas está difícil. Não está difícil. Você está aprendendo a obediência. David, mas não posso perdoar. Não, você está aprendendo a perdoar. David, mas tem um medo. Não, você está aprendendo a viver uma vida com coragem. David, mas não posso. Você não conhece aquilo que estou vivendo e passando na minha casa, na minha família. Não. Você está aprendendo aí pela fé. Eu tinha só 12 anos, 13 anos, quando na minha casa não existia nada, nem a luz. É para tomar banho, eu tinha que me colocar em assim, como falo, uma basinela, como falo, que sei lá. E eu tinha que esquentar a água, tomar banho. Eu falei, mas por quê? Onde está Deus? Eu estou vendo a minha família orando, jejuando. Você, Deus, você não é capaz de responder a essa oração. Eu sei que nesse período você tem desejo de desistir. Você tem desejo de parar de acreditar em Deus, de voltar atrás. Como a gente pode acreditar em Deus? Se para 21 dias a gente orou e jejuou, porque uma pessoa ela vem curada e não aconteceu. Como a gente pode continuar a falar, Deus, você é um Deus de milagre? Eu sei que é difícil continuar a falar, depois que uma pessoa faleceu, falar, eu orei, eu jejuei, porque o Evangelho não é uma escolha que a gente gosta, mas é uma escolha que a gente precisa, até que Ele venha. Eu estou aprendendo isso cada dia, que o Evangelho é mais do sofrimento que você está vivendo. O Evangelho é mais do medo que você está enfrentando. Existem as pessoas que estão falando, Deus, mas você me prometeu um bebê. Você me prometeu um filho. Por que ainda não está chegando? Deus, ainda eu tenho as marcas do abuso na minha vida. Por que ainda tenho essas lembranças? Ainda eu posso ouvir a voz dos meus pais me falando, você não vale nada. Por que tudo isso você não tira de mim? Por que, Deus? Eu tenho que viver ainda assim. Deixa que eu fale uma coisa para você. Se você quer ser uma igreja viva, você tem que se deixar levar no Getsemane. Quando Jesus chegou para o discípulo, ele olhou para ele e ele estava dormindo. Ele não esperava que Jesus voltava para ele. Essa é a igreja que vive a sua vida. E muitas vezes não sabe, esquece que nós somos aqui só porque um dia o nosso noivo vem, só porque um dia o nosso Jesus vai voltar para reinar, só porque um dia o Jesus, o nosso rei, vem a reinar sobre o mundo. Se a gente está aqui, não é só porque a gente gosta de estar aqui, mas a gente vem, se senta, ouve a palavra só porque a gente tem uma promessa,
que Jesus vai voltar. E a gente não pode esquecer disso. Porque quando Jesus nos chama, no Getsemane, quando Jesus quer que nós, como igreja, vamos no Getsemane, é só porque Ele quer que a nossa vida seja levada em um lugar de intimidade e separação. Ele quer nos levar em um novo nível de adoração, onde através da nossa angústia e dor, o mundo sabe que é Jesus. Onde através do nosso medo, da nossa angústia, do nosso dor, o propósito de Deus vai se cumprir. Faz do teu Getsemane o ponto de encontro entre o céu e a terra. Porque esse é aquilo que Jesus escolheu fazer aqui, nesse lugar de dor, nesse lugar de sofrimento, nesse lugar de medo. Eu quero que o céu encontre a terra. Eu quero que o mundo saiba que o Deus que me chamou, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Não porque eu sou forte, mas porque eu preciso de você cada dia. A figura do porquê, eu me perguntava para mim, por quê? Será que Jesus, Ele saiu do Getsemane e de repente Ele chamou Pedro? Junto com Pedro estava Pedro, Tiago e João. Porque a Bíblia fala que Jesus saiu, é a primeira pessoa que olha que foi Pedro. Por quê? Parece que Jesus estava muito perto de Pedro. Cada coisa, Pedro. Aconteceu aí, Pedro. Pedro, tudo Pedro. Mas quando ele sai do Getsemane, a primeira pessoa foi Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro é a figura de uma igreja. Que nesse período que a igreja está vivendo, tem que vigiar. Ele chamou Pedro para falar, igreja, vigiam. Igreja, desperta. Igreja, não dorme. Porque existe uma diferença entre a igreja que vigiam, entre a igreja que está acordada, que permanece na oração, é uma igreja que dorme. Jesus é a figura de uma igreja que apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar de tudo, Ele é a figura de uma igreja que permanece na oração. Ele é a figura de uma igreja que ainda acredita que a resposta para os nossos dias, ela vem dos altos, ela vem de Deus. Pedro é a figura de uma igreja que nesse dia não ora, que dorme. Sabe por quê? Porque eles não queriam entrar com ele no Getsemane. Deus está chamando essa igreja para entrar no Getsemane. David, mas é muita dor. Se você quer permanecer acordado, tem que ficar no Getsemane. Porque é lá onde o óleo, a unção, cai sobre você. Para você permanecer acordado. Para você ficar vigil. O Getsemane significa, o óleo, significa onde a azeitona vem espremida para produzir óleo. É para você fazer permanecer uma vela viva, tem que colocar óleo. Acesa, tem que colocar óleo. É o único jeito, o único modo para a igreja permanecer acesa e viva é deixar que Jesus nos leva nesse lugar onde o óleo da unção vem produzido em nós. Vem acender a nossa vida, para que quando Jesus vai voltar, a gente pode dizer, é você que eu estava esperando. É você que eu estava esperando. Para que quando a gente vai enfrentar os dias difíceis, de medo,
de dor, a gente com esse óleo que produziu no Getsemane, pode dizer: eu fui preparado para viver esse momento. Eu fui preparado para enfrentar essa dor, essa doença, para enfrentar esse medo, para enfrentar cada espírito que se levanta contra mim, cada espírito de sedução, de Jezebel, cada espírito que está tentando de afastar a minha vida do amor de Jesus. Esse óleo produzido nesse Getsemane, onde você vai lembrar que nada no céu, na terra, debaixo da terra, principado, potestade, demônios, vai nos afastar do amor profundo de Deus para nós. Nunca. O diabo não tem esse poder, meus irmãos. Ele não tem. É por isso que Deus quer te falar. O Getsemane é o lugar onde a igreja pode, tem a possibilidade de permanecer e de ficar em pé. Jesus se ajoelhou no Getsemane, porque no Getsemane a igreja pode ficar em pé. Ele derramou sangue, porque a igreja nesse lugar de Getsemane pode encontrar a redenção, a cura e o cuidado de Deus. Mas é um lugar de sofrimento. Esse Getsemane, a figura desses discípulos que estão dormindo, apresenta o mesmo cenário daquele 10 virgens, onde existia uma parte delas que estava acordado e outra parte que estava dormindo. Por quê? Porque as 5 virgens, sábia, ele tinha óleo para encontrar o noivo. Outras 5 não tinha óleo para encontrar o esposo. Aqueles 5 virgens, eles escolheram de não entrar no Getsemane. Eles escolheram de não entrar naquele lugar de dor, de vigiança, de sofrimento, aquele lugar onde Deus nos fala, no meio do nosso medo. Aqueles 5 virgens falam: tá bom, a gente vai dormir, depois quando ele chega, a gente vai acordar e vai encontrar ele. Não! A gente tem que escolher de permanecer nesse lugar até quando ele não vem. Até quando ele não volta. É assim como aqueles 5 virgens. Eles conseguiram ouvir o grito desse noivo que estava voltando para a igreja, só porque elas tinham esse óleo, essa unção que estava guardada para encontrar o noivo. E eu quero te dizer, qual é o troféu, o prêmio de um cristão nesses dias difíceis? Sabe, o Paulo, em 2 Coríntios 2:14, ele fala assim: mas eu agradeço o meu Deus, porque em cada coisa Ele nos faz vencer, nos faz triunfar. Sabe, a palavra triunfar nesse texto não significa aquilo que a gente entende. A palavra triunfar, no original, ela representa um general romano que ele conduz os seus prisioneiros inimigos para um lugar de morte. Esse general romano que conduz esses prisioneiros inimigos que ele ganhou, que ele venceu, para um lugar de morte. O triunfo do Paulo
é aquele que Paulo quer te dizer hoje. É aquele que eu quero falar para cada um de nós, que o triunfo de um cristão é ser vencido para Jesus. O triunfo, o prêmio de um cristão é ser vencido para Jesus. Eu quero que essa escolha seja cada dia maior na nossa vida, porque a gente pode viver esse evangelho prisioneiro de Cristo. O que está aprisionando a sua vida? Qual só o pensamento? Qual só o medo, a doença? Qual é? O Paulo falou, eu escolho de ser prisioneiro de Cristo, porque não quero ser prisioneiro do mundo. Não quero ser prisioneiro do medo. Não quero ser prisioneiro daquilo que me afasta de Deus. Não quero, por isso eu tenho que ser prisioneiro de alguma coisa ou de alguma pessoa. Eu quero ser prisioneiro de Jesus. Eu não quero ser prisioneiro do pecado. Eu escolho de ser prisioneiro dessa maravilhosa graça que me ensina a ter temor de Deus. A graça que não dá para nós o direito de pecar, mas que nos ensina a temer Deus. Essa é a graça. Essa é a graça. E Deus está levando a nossa vida, meus irmãos, nesse lugar do Getsemane. Na verdade, Deus está nos levando em um horário do dia. Você quer saber qual é? Meia-noite. Por que meia-noite? Porque meia-noite, na palavra, significa um lugar de distinção, onde algumas coisas terminam e outras começam. Nesse lugar esse horário de meia-noite, Deus está chamando a igreja para ser distinta do mundo, para ser diferença no mundo. Neste lugar de meia-noite, Deus está levantando a sua igreja para ser uma igreja que é distinta no meio do pecado, no meio do sofrimento, no meio do medo. E Deus está chamando você, falando, você quer vir? Porque à meia-noite eu encontrei aqueles 5 virgens, que ela estava pronta para me encontrar. Você quer vir nesse lugar, nesse horário, meia-noite, onde o mundo não tem mais poder sobre você, onde o sofrimento não tem mais autoridade sobre a sua vida, onde aquele que te está afastando de Deus não tem mais poder sobre você, sobre a sua casa? O que você está escolhendo, meu irmão? Para que você está gastando a sua vida? Porque é mais de tudo isso. Deus escolheu de mudar a nossa eternidade, mas nós hoje temos a responsabilidade de permanecer na escolha de Jesus. Não muda a sua eternidade para uma escolha que não seja a mesma de Jesus. Não muda. Eu quero pedir ajuda. Não muda. Deus está encontrando muitas pessoas nesse lugar de sofrimento, de dor, nesse lugar de promessas ainda não cumpridas, nesse lugar de confusão, nesse lugar de dor, de doença, neste lugar de depressão, neste lugar onde o desejo de desistir está crescendo. Eu gostaria muito, aqui, é quando eu estou suando,
e gotas de suor estão caindo sobre mim. Eu gostaria muito ver gota de sangue caindo. Caindo, ainda uma vez, sobre uma igreja que esqueceu que o Jesus que nos salvou está voltando. Eu queria muito que essa gota não seja de suor, mas de sangue. Para amar como Jesus amou. Para temer o nome de Deus como Ele fez. Para viver debaixo do peso da glória, onde as nossas pernas começam a tremer, onde o nosso coração é tomado por um ansejo e desejo de encontrar o nosso noivo, o nosso esposo. O peso da glória que nos constrange, que nos acorda de manhã, com fome e sede, que nos leva em um lugar de fé, onde apesar de tudo aquilo que está acontecendo na nossa casa, na nossa família, Deus está no controle. Onde apesar da nossa tempestade interna, exteriormente, Deus está em cima de tudo. Eu queria muito que a igreja nesse período pode clamar para Deus e dizer: eu quero que a gota do meu suor muda em gota de sangue, para que eu seja como você é, para que eu entenda onde está o mundo, quão perdido é o mundo, quanto eu sou perdido sem você, quanto eu não sou nada sem você. Eu preciso que o teu amor me encontre, Deus, por favor. Eu preciso que o teu abraço caia sobre mim. Me perdoa se eu me fiz tomar de um espírito de prostituição com a coisa desse mundo. Mas assim como você fez com Efraim, lá em Osea, você fez cair sobre ele corrente de amor. Faz cair sobre nós, Deus, corrente de amor. Nos atira, nos atrai, Deus. Assim como você se ajoelhou, hoje, Deus, nós queremos nos ajoelhar diante de Ti. E se a gente se ajoelhou na frente do medo, do luto, dessa pandemia, Pai, esquecendo que você tem palavra de vida eterna, ainda hoje, nós te pedimos. Nós queremos ajoelhar o nosso joelho, o nosso coração diante de Ti. Eu estou abrindo portas para vocês. Eu estou restaurando casamento. Eu estou restaurando família. Você vai ver o seu filho completamente mudado pela graça de Deus. Você vai ver o seu esposo encontrado pelo poder de Deus. Você vai ver o seu filho viciado em drogas mudado pelo poder de Deus. Você vai ver a enfermidade que tomou a sua vida por anos e anos perdeu o poder sobre você. Qualquer seja a dor que você tem no seu corpo agora, em nome de Jesus, eu declaro, aquela gota de sangue que Ele derramou naquele lugar de sofrimento, seja curado, em nome de Jesus.
naquele sangue que Ele derramou sobre aquela cruz, seja curado em nome de Jesus. Ele derramou 4,5 litros de sangue naquela cruz. O que significa? Que Ele derramou todo o sangue que um corpo humano contém. Tudo. Para mim, é para você. Para mim é para você. Eu quero que a minha perna continue a tremer na frente de Deus. Eu quero que o meu coração continue a queimar para Deus. Eu quero Deus. Muitas pessoas estão falando isso. Eu queria Deus permanecer. Eu queria Deus continuar. Eu queria Deus continuar a acreditar. Eu queria, mas é difícil demais. O que eu tenho que fazer agora? Nada. Se ajoelhe. Se ajoelhe. Eu estou te chamando em um lugar de amor. Eu estou te chamando em um lugar de cuidado. Eu estou te chamando no quarto segredo do meu coração. Deixa que eu te amo. Deixa que eu te amo. Minha filha, meu filho. Você acha que no Getsemane eu não vi aquilo que você está vivendo agora? Deixa que eu te amo. Deixa que eu toque a sua cabeça com a minha mão. Deixa que o meu cuidado caia sobre você. Deixa que essa corrente de amor caia sobre você. Deixam que a gota do meu sangue hoje caia sobre você com poder. Deixa, Espírito Santo de Deus, agora. Eu oro porque a tua presença nesse lugar seja palpável. Aqui na frente, até o fim, até na rua, até nas pessoas, na casa das pessoas que estão assistindo esse culto, seja palpável. Espírito Santo, cada espírito de medo, de enfermidade, de doença, o luto mudado em alegria, em nome de Jesus. Você não é órfão. Você não é órfão agora. Recebe em nome de Jesus. Mais de Deus. Eu estava vendo uma cópia de casal que está escolhendo de mudar a própria vida. Ele está em um carro. Eles estão prontos para viajar. Estão falando um para os outros: a gente não pode continuar a viver isso. Tem que mudar. Que seja no Brasil, que seja em outra nação, a gente está pronta para partir. Porque acabou tudo na nossa vida. Mas eu vejo essas cópias, esse casal, que enquanto ele está pronto para partir, nesse carro, eles estão chorando de tristeza. Porque não querem. E eu quero falar para você, que você está aqui ou lá em casa. Para, porque Deus está te levando em um lugar que você não pode construir com as suas mãos, mas que Ele construiu para você. Para, se você estava esperando isso, para, porque você vai ver no lugar do teu sofrimento a misericórdia de Deus sobre a sua casa e sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.